Um futuro incerto. O Brasil em risco. A cada dia que passa, a situação se agrava. O Brasil, com sua rica diversidade natural, encara um futuro incerto. Nossas florestas, rios e fauna estão sob ameaça constante. As mudanças climáticas e a degradação ambiental são alarmantes. A poluição dos rios e a destruição das florestas são apenas alguns dos problemas que enfrentamos. Ignorar esses sinais é seguir por um caminho perigoso. A negligência com as questões ambientais pode levar a consequências irreversíveis. É preciso agir agora para evitar essa catástrofe iminente. Iniciativas de reflorestamento e conservação são essenciais. A vastidão dos nossos biomas, como a Amazônia e o Pantanal, está ameaçada. A seca e a destruição colocam em risco esses ecossistemas vitais. O desmatamento desenfreado e a exploração predatória dos recursos naturais contribuem para esse cenário preocupante. A extração ilegal de madeira e a mineração são grandes vilões. As consequências são claras: aumento da temperatura, eventos climáticos extremos e perda da biodiversidade. As cidades brasileiras enfrentam enchentes e calor intenso. A comunidade científica tem alertado sobre a necessidade urgente de ação. Pesquisadores e ativistas clamam por mudanças imediatas. O futuro do Brasil depende das nossas escolhas hoje. A adoção de práticas sustentáveis e a educação ambiental são cruciais para garantir um amanhã melhor. O calor extremo, antes esporádico, se tornou uma realidade no Brasil. As temperaturas que antes eram consideradas anomalias, agora são frequentes e persistentes, afetando diversas regiões do país. As regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas. A seca prolongada e o calor intenso têm causado danos irreparáveis à flora e fauna locais, além de prejudicar a vida das comunidades que dependem desses ecossistemas. As temperaturas escaldantes impactam diretamente a saúde e a vida da população. Pessoas de todas as idades sofrem com o calor, mas os idosos e crianças são os mais vulneráveis, enfrentando riscos maiores de desidratação e insolação. Ondas de calor lotam hospitais e aumentam os casos de insolação e desidratação. As unidades de saúde ficam sobrecarregadas e os profissionais de saúde enfrentam desafios para atender a todos os pacientes. A capacidade de trabalho, especialmente na agricultura, fica muito prejudicada. Agricultores e trabalhadores rurais enfrentam condições extremas, o que reduz a produtividade e aumenta os custos de produção. Plantações inteiras são perdidas por causa da seca e do calor excessivo. A falta de água e as altas temperaturas comprometem a colheita, resultando em prejuízos econômicos significativos para os produtores. Nas cidades, o asfalto e o concreto intensificam o calor, criando ilhas de calor urbanas. Essas áreas se tornam insuportáveis durante o dia, e a falta de vegetação agrava ainda mais a situação. A falta de áreas verdes e a má qualidade do ar pioram ainda mais o problema. A poluição do ar, combinada com o calor extremo, torna a vida nas cidades um desafio diário para os moradores. O calor extremo aumenta a demanda por energia elétrica, elevando o risco de apagões. O uso excessivo de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores sobrecarrega a rede elétrica, causando interrupções no fornecimento de energia. É fundamental que medidas de adaptação sejam implementadas com urgência. Planejadores urbanos e autoridades precisam trabalhar juntos para desenvolver soluções sustentáveis que mitiguem os efeitos do calor extremo e protejam a população. A intensificação das secas é uma das faces mais cruéis das mudanças climáticas no Brasil. Com o aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas, a situação se agrava a cada ano. Regiões como o semiárido nordestino enfrentam estiagens cada vez mais longas e severas. As comunidades locais lutam diariamente para encontrar água e manter suas plantações vivas.
O Rio São Francisco agoniza em alguns trechos, com níveis de água drasticamente baixos. Este rio, que é vital para tantas comunidades, está desaparecendo lentamente. A escassez hídrica ameaça o abastecimento humano e a produção de alimentos. Sem água, as plantações não crescem e os animais não sobrevivem. Nas áreas rurais, a agricultura familiar é duramente afetada. Famílias que dependem da terra para seu sustento enfrentam perdas devastadoras. Plantações secam, levando à perda da produção e à fome. A falta de alimento se torna uma realidade cruel para muitos. Nas cidades, o racionamento de água gera conflitos pelo acesso a esse recurso vital. As filas para a coleta de água se tornam cada vez mais comuns. A crise hídrica impacta a economia do país e a geração de energia elétrica. Com reservatórios quase secos, a produção de energia é comprometida, afetando milhões de pessoas. Florestas em perigo. Um golpe na biodiversidade. As florestas brasileiras estão sob ataque. O desmatamento avança de forma implacável sobre a Amazônia e outros biomas. A perda da cobertura florestal tem consequências graves para o equilíbrio ambiental. As florestas atuam como reguladoras do clima, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Proteger as florestas brasileiras é proteger a vida, o clima e o futuro do nosso planeta. Consequências para as futuras gerações. Um legado de crises. As escolhas que fazemos hoje determinarão o futuro das próximas gerações. Se continuarmos no caminho atual, estaremos deixando um Brasil inabitável para nossos filhos e netos. As crises que hoje parecem distantes se tornarão uma realidade cruel para as futuras gerações. Nossos filhos herdarão um país marcado por eventos climáticos extremos e escassez de recursos. É preciso romper com esse ciclo de destruição e construir um presente mais sustentável. Uma chamada à ação, unindo forças para um futuro sustentável. Atuar para reverter o cenário de um Brasil inabitável exige uma mudança profunda. É preciso abandonar o modelo de desenvolvimento predatório e trilhar um caminho de respeito ao meio ambiente. Essa mudança exige a participação de todos os governantes, empresas e cidadãos. O governo precisa investir em energias renováveis e combater o desmatamento. As empresas devem adotar práticas mais sustentáveis e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Cada cidadão pode fazer a diferença adotando hábitos de consumo mais conscientes. Escolhendo o caminho da esperança. Atravessamos um momento crucial na história do Brasil. O futuro se apresenta incerto, mas ainda há tempo para mudar o rumo dessa história. A esperança reside na capacidade de reconhecer a gravidade da situação e agir com coragem. A construção de um futuro sustentável exige a participação de todos. O Brasil tem um enorme potencial para liderar o caminho para um futuro mais justo e sustentável. O futuro do Brasil está em nossas mãos. Escolhamos o caminho da sustentabilidade e da esperança.